Tá ligando o microfone? Então vamos para o vídeo de hoje. Então hoje você vai conferir um vídeo muito esperado aqui no canal, que eu estou prometendo há um tempão, né, lá no Instagram. E hoje eu vou falar quais são as regras todas. Esse vídeo tá completaço. Tudo bom, gente? Estou aqui com mais um vídeo no canal, com uma decoração fofinha, que deu pra fazer hoje com improviso. Então eu vim aqui para falar sobre as regras de bicicleta. Aqui na Europa, eu vou falar das regras de bicicleta mais especificamente da Áustria e da Alemanha, mas se você seguir essas regras por toda a Europa, você não vai ter problema andando de bicicleta por aqui. Olha que bacana! E para quem não me conhece, eu sou a Lu e você está no canal Europa by Lu e Jean, então já vai deixando seu like se você é inscrito aqui no canal e se você ainda não é inscrito... Na brincadeira, já se inscreve aqui no canal e, como eu sempre falo, é muito fácil, rápido e de graça. É só clicar aqui ó, no botão inscrever-se e depois você clicou no botão, você tá inscrito na hora e depois você clica no sininho pra não perder nenhum vídeo, porque assim o YouTube te avisa sempre que entra um vídeo novo aqui no canal. Então, como eu já falei, como eu já prometi lá no Instagram, se você não segue a gente lá, segue lá agora, Europa by Lu e Jean, é @Europa by Lu e Jean. Lá eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre as regras de bicicleta. Pra quem não sabe, a gente mora na Europa, né? Não é à toa que o nosso canal se chama Europa by Lu e Jean. Não me diga! E a gente anda muito de bicicleta, a gente não tem carro, a gente viaja de bicicleta, a gente passeia de bicicleta, a gente usa a bicicleta para ir pro trabalho, para ir no mercado, para ir na academia, em tudo. E para você que não sabe, é muito importante você seguir as regras, principalmente aqui na Áustria e na Alemanha, na Holanda, se eu não me engano também, e nos países mais pro norte da Europa, porque o pessoal cobra. Então os guardinhas, você acha que você tá sozinho, o guardinha sai da moita e te dá uma multa, se você não seguir as regras. Então segue as regras para não ter problema e para garantir a sua segurança no trânsito aqui na Europa. Então, sem mais delongas, né, vamos para as regras de bicicleta na Europa. Então, primeiras regras quanto aos acessórios, o que deve usar, o que não deve usar, o que é obrigatório, o que não é obrigatório. Capacete, de vocês que veem a gente aí, que veem a gente no Instagram, que veem a gente nos outros vídeos andando de bicicleta, a gente sempre tá de capacete. Não é obrigatório usar capacete para andar de bicicleta na Europa. No entanto, é muito importante e eu recomendo você usar. Eu já sofri um tombaço e quase quebrei a cuca e a sorte que eu tava de capacete, daí ele que quebrou mesmo, né? Não foi o meu coco. Mas para crianças até 6 anos, tem alguns outros lugares que falam até 12 anos. Então, se você tem um filho até 12 anos, manda ele usar capacete, porque é obrigatório, porque senão você pode levar uma multinha por não estar usando capacete aí na bicicleta. Outras coisas são obrigatórias também na bicicleta. Farol, então é claro que durante o dia, se você tiver sem farol, não tem problema, o guardinha não vai te multar por causa disso. Mas se tiver começando a escurecer e você tiver sem farol, você pode levar uma multinha aí de 10 euros pelo menos. Então, melhor manter a lanterna na bicicleta. Assim como também é importante campainha também dá multa de pelo menos 10 euros. Se você não tiver campainha na sua bicicleta, a campainha é obrigatória. E outra coisa que é obrigatório, outro acessório obrigatório são os refletores. Então, no geral, para você garantir não ter problema, você precisa ter refletores laterais, então nos pneus, refletores nos pedais, refletores dianteiros e refletores traseiros, para você garantir não ter problema. A gente, inclusive, colocou refletores adesivos no capacete para garantir. Isso porque as nossas bicicletas são novinhas, então elas vêm com todas essas especificações já, né, de fábrica, mas é muito importante você ter refletores. E outro acessório que é fundamental, que a gente não é obrigatório, mas é fundamental, é ter retrovisor. Se você quer andar no trânsito aqui, usar a bicicleta de verdade, viajar mesmo também, é importantíssimo usar retrovisor na bicicleta. Pelo menos um deles, não precisa ser dos dois lados, mas pelo menos do lado esquerdo, já que geralmente você vai andar na direita e daí você tem um retrovisor para olhar os carros e as outras bicicletas que você precisa ultrapassar. Então, começamos pelos acessórios obrigatórios e alguns acessórios que eu recomendo, né? Então agora vamos para conduta no trânsito, que você pode e não pode fazer no trânsito na Europa de bicicleta. E aqui existem duas situações: com ciclovia ou sem ciclovia. Se você não sabe, ou se você já veio na Europa, na verdade você sabe, você já deve ter visto que na Europa, principalmente a Alemanha, Holanda e a Áustria,
há muitas ciclovias. Eu não digo na Espanha, Portugal, França, Itália, não tem tantas. Tem bastante também, mas não tem tanta ciclovia como tem aqui na Áustria, na Alemanha, na Holanda. Acho que na Suíça, na Suíça, na Suécia também tem. Mas por mais que tenha essa quantidade de ciclovias, aqui nem sempre há ciclovias. Muitas vezes a própria rua do carro é considerada também uma ciclovia, ou seja, é uma via compartilhada com os carros, mas também existe a via compartilhada com pedestres. Então, existem, na verdade, 3 situações, né? A ciclovia que é compartilhada com o pedestre, a ciclovia que é compartilhada com os carros e a ciclovia exclusiva para bicicletas. Então, como saber se é uma ciclovia ou não é uma ciclovia? Porque, para quem não sabe, andar de bicicleta na calçada também dá multa. Você não pode andar de bicicleta na calçada caso ela tenha essa placa aqui, que significa que ela é exclusiva para pedestres. Então, não pode andar. E quando tem essa outra placa aqui, significa que ela é exclusiva para carros. Então, você não pode andar também. Geralmente, essa placa está nas autoestradas ou autobans, né? Então, como saber se é uma ciclovia e você pode andar ali? Existem várias marcações de acordo com a cidade e o país também que você tá, mas no geral vai ter uma placa azul mostrando bicicleta ou mostrando que tá compartilhando ali com o pedestre. Eu vou deixando as placas aqui pra você poder ir vendo, né? Também existe a possibilidade de ter delimitação com uma faixa branca, delimitação com uma faixa vermelha, então toda a ciclovia vermelha, assim como tem em São Paulo, acho que naquela avenida central de São Paulo, que eu também não sei o nome, mas tipo isso também pode ter. Geralmente tem o desenho da bicicleta no chão, e também tem ida e vinda, né? Muitas vezes a ciclovia é exclusiva para ir ou para voltar, então é muito importante ver aí em qual direção, qual lado que a bicicleta está desenhada, para você saber de qual lado que a via se vai e volta. E basicamente é isso. Então, ou ela vai ser toda vermelha, ou ela vai ser delimitada com uma faixa branca, ou ela vai ter a placa ou o desenho no chão desenhado. Pode ser que tenha tudo, né? Às vezes acontece, essas são as melhores, né? Bem certinho pra você saber. Bonito! Mas como proceder na ciclovia? Você tem uma ciclovia que é para bicicletas. Então, como você deve proceder para você não ganhar multa e não fazer nada errado? Primeira coisa que você tem que fazer ter em mente, na verdade, siga as regras de trânsito normais para carros. No geral é isso, mas quais são as regras? Primeiro, você tem que andar sempre na mão certa da via. Então, como eu acabei de falar, você vai saber qual que é a mão certa. Normalmente, há uma ciclovia que vai e uma ciclovia que volta, uma de cada lado da rua. Às vezes, as duas estão do mesmo lado da rua. E daí, você tem que prestar atenção para você ir pro lado certo, né? Às vezes, elas não têm marcação, então você pode ir e voltar do jeito que você quiser. Mas, se não tiver marcação nenhuma, você sempre tenta ficar do lado mais direito da faixa. E se tiver marcação, você fica do lado, né? Geralmente a bicicleta vai estar desenhada pra você, né? Daí você vai saber qual que é a direção. Ou a placa virada pra você. Se a placa tá ao contrário, é porque você tá na mão contrária da via. Outra coisa muito importante que você deve respeitar: todas as sinalizações de trânsito, tudo. E assim como um carro, então você deve respeitar os semáforos. Nem sempre existem semáforos próprios para bicicleta. Se não há semáforo para bicicleta, você está atravessando uma rua, você usa o semáforo do pedestre como base. Se você está na faixa do carro ou a ciclovia, você vai atravessar um cruzamento de carros, você deve, e não tem semáforo para bicicletas, nem para pedestres, você deve assumir como regra o semáforo para carros. Assim, você tem que parar no semáforo. Se o semáforo fechou, você para. Se o semáforo abrir, você vai. Assim como se fosse um carro. É mesmo, é? Da mesma forma, você também tem que respeitar o limite de velocidade. Não é sempre que existe limite de velocidade na ciclovia. Normalmente você nem vai ver placas, mas você deve andar mais devagar quando você está passando por um lugar, por exemplo, um parque, um lugar onde tem mais pedestres ou tem lojas e tal. É muito importante que você vá devagar, porque se você for rápido demais, independente da velocidade, não vai ter radar para isso necessariamente, mas o guarda pode te multar. Mas existem alguns carros que têm limite de velocidade e sim usam semáforos para bicicletas. Hoje a gente volta e meia passa por algum semáforo que também vê a bicicleta. Pelo menos são semáforos, na verdade, são semáforos mais educativos, na verdade, né? São semáforos que só te avisam, dão um sorriso ou ficam tristes contigo se tu tá andando na velocidade um pouco além da permitida.
Mas, no geral, não ultrapassa 30 km por hora ali quando você anda na cidade. E se tiver sinalização, respeite o limite de velocidade, assim como fosse um carro. Outra coisa que você também tem que respeitar é o cruzamento. Às vezes a gente pode ter cruzamento de bicicletas, então sempre dá preferência a quem vem da direita, né? Assim como um carro, né? Se não tiver sinalização, mas se tiver, respeita a sinalização, né? Para outra bicicleta parar. E no caso, se tiverem pedestres na ciclovia, ou se for uma faixa compartilhada, por exemplo, é muito comum das pessoas entrarem na ciclovia. Então, você tem que respeitar o pedestre. O pedestre sempre tem a vez. Mas, se houver um pedestre na faixa, o que você deve fazer? Você deve buzinar bem alto e bem estridente para que a pessoa saia. Pode parecer assim um pouco grosso agir dessa forma, dando buzinada e tal, mas esse é o certo. Assim as pessoas sabem, opa, é porque às vezes sem querer. As pessoas que são daqui, geralmente, elas sabem que não deve andar na faixa, é proibido andar na faixa. Então, se você vem pra cá turistar, fique alerta com a ciclovia pra você não andar na faixa. Mas se você estiver andando ali e tiver uma pessoa, geralmente ela vai ser turista e daí você tem que dar uma buzinada boa dela sai e daí você pode continuar o seu caminho de bicicleta. Porque na ciclovia a bicicleta tem vez, né? Mas cuidado pra não atropelar ninguém. Ah, agora eu entendi! E outra coisa que você também tem que fazer na hora de ultrapassar. Você pode ultrapassar, sim, na ciclovia. Se tem uma bicicleta mais lenta do que você na ciclovia, você pode ultrapassar. E como você deve ultrapassar? Existem vários sinaizinhos que você deve fazer. Então, na hora de ultrapassar, você está na ciclovia, você vai ultrapassar uma outra bicicleta. Então, primeiro você tem que olhar no seu retrovisor se não vem ninguém atrás, assim como um carro, né? Você olha, vê se não tem ninguém na frente, na contramão. Daí você vai sinalizar com a buzina, né? Você vai dar um clim, clim. Daí a pessoa de trás e da frente que você vai ultrapassar tá sabendo que você vai ultrapassar. Daí você joga o braço, né? Dá um sinal com o braço que você vai ultrapassar. Daí você joga a bicicleta, ultrapassa e vai pra frente. Essa é a maneira correta de ultrapassar. Dê espaço, né, pra bicicleta que você tá ultrapassando, daí você entra. Essa é a maneira correta. Se você não fazer assim, você pode ter problema também. Então, cuidado aí. É melhor fazer tudo isso aí para garantir não ter problemas. Então, continuando. Como eu falei, é proibido andar de bicicleta na calçada. Isso dá multa, não pode. A não ser que tenha placa, né? Às vezes a calçada é compartilhada com a bicicleta, daí você pode. E se não tiver ciclovia, o que você deve fazer? Andar na rua. Sempre, junto com os carros, normal. Mas, quando há ciclovia, você deve andar na ciclovia. Quando não há ciclovia, você deve andar na rua com os carros. E daí, obviamente, no caso de você estar andando na rua com os carros, você segue as regras, exatamente as mesmas regras do carro. Semáforo, velocidade permitida, placas de pare, cruzamentos, faixas de pedestre. Quando você estiver passando por uma faixa de pedestre, você deve parar se tiver algum pedestre. Aqui é obrigatório, motoristas de qualquer tipo de meio de transporte, inclusive bicicletas, deve parar quando alguém for atravessar a faixa de pedestre. Outra coisa importante quando você estiver andando na rua com os carros é que você deve respeitar a direção da via. Você nunca pode andar contramão numa via de carros. Isso pode causar acidente, você pode levar uma multa muito grande por causa disso. Então sempre ande na via do carro, a não ser exceções. Existem exceções, existem vias onde a mão é única para carros, mas as bicicletas têm permissão para passar naquela via. Daí você vai encontrar essa placa aqui, no caso na Alemanha e na Áustria, porque vai estar escrito em alemão, né? Outra coisa importante, você não pode andar no meio da faixa e nem no meio da rua, tipo, no meio, entre as duas faixas. Isso é proibido. Você tem que andar sempre mais para a direita, para você ter espaço para os carros ultrapassarem. Mas se você tiver de carro e tiver uma bicicleta na sua frente, você deve dar o espaço de um carro para ultrapassar. Você deve ultrapassar como se fosse um carro, porque todo carro deve manter aí uma distância de 1,20 m, 1,5 m da bicicleta. Então, nunca chegue muito próximo da bicicleta se você estiver dirigindo aqui na Europa e nem na hora de ultrapassar, principalmente. E se você estiver andando de bicicleta, para você não ter problema, perigo também, mantenha a distância de 1,20 m a 1,5 m dos carros que estão estacionados. É muito comum aqui na Europa que os carros fiquem estacionados à direita ou à esquerda, também acontece. Então você vai passar do lado dos carros. É muito importante que você mantenha a distância de uma porta aberta do carro, porque pode acontecer de alguém sair do carro ou entrar no carro, mas sair do carro e você tá andando muito próximo do carro, você pode sofrer um acidente por causa disso. Então, mantenha a distância. Eu sempre gosto de dizer que é manter a distância de um braço esticado. Então, eu estico o braço e
a distância dos meus dedos tem que ficar na altura do retrovisor do carro, daí está numa distância boa. Assim também na calçada. Quando você estiver andando na rua, mantenha a distância da calçada de um braço. Assim, caso alguém corte a sua frente, você tem distância suficiente aí para poder se defender. Então vamos para as considerações finais muito importantes agora aqui sobre multas, o que pode e o que não pode em relação a outras coisas. Primeiro, sobre transporte público. Aqui na Europa você pode levar a bicicleta em alguns ônibus, em alguns trens, sim, mas nem todos aceitam. E quando você pode levar, quem viu nosso vídeo de viagem lá que a gente fez o Iron Curtain, agora em junho desse ano, vocês viram que a gente pegou um trem, só que, assim como a gente falou, não é possível entrar em qualquer vagão. Existe um vagão específico para você colocar a bicicleta. Em caso de trams, né, aqueles trens menores dentro da cidade, depende da cidade para cidade. Alguns permitem, alguns não permitem. Então é muito importante você observar. E normalmente, quando permite, é importante que você compre o ticket para bicicleta. Ou seja, você tem que comprar uma passagem para você, né, o ticket para você usar o trem e um ticket para bicicleta. É óbvio que vai ser bem mais barato, mas você precisa comprar. E quando você vai viajar, é muito importante também você reservar uma vaga, porque as bicicletas têm lugares limitados dentro do trem, geralmente aí cabem, sei lá, de 6 a 12 bicicletas num trem, e um trem é grande, então pode ser que outras pessoas estejam viajando de bicicleta, isso é muito comum, e daí, se você não tiver reservado o seu lugar, você pode ter perdido. Então você não é obrigado a reservar um lugar no trem, mas se você reservar, você garante o seu lugar e daí não vai ter problema. Legal! Outras coisas que são proibidas na hora de andar de bicicleta. É proibido, assim como num carro, é proibido andar embriagado. Pra quem não sabe, as leis, pelo menos na Alemanha e na Áustria, permitem ali um copo de cerveja. Então você pode tomar uma lata de cerveja, que é aquela lata tradicional de 500 ml. Diferente do Brasil, que é 350, eu acho, 330. Aqui é 500 ml. 500 ml tá tudo ok, você pode andar de bicicleta, pode andar de carro, pode dirigir um carro, mas se você tomou mais que isso, não ande de bicicleta, porque isso dá multa. Outra coisa que não pode fazer é andar de bicicleta e falar no celular, usar o celular, fazer stories, assim, eu já fiz stories e tal. Isso é proibido, não pode, você pode levar uma multa muito grande por causa disso, usar celular na hora que estiver pedalando. Outra coisa que você também não pode de jeito nenhum fazer assim como você não vai fazer de carro, você nunca deve atravessar a cancela de uma ferrovia fechada. Então, no caso, aqui tem muitos trens, muitas ferrovias, muito comum. E daí, na hora que o trem vai passar, a cancela geralmente fecha, o semáforo nem sempre tem cancela, é muito importante prestar atenção. Então, você não deve ultrapassar. Às vezes, o trem demora, às vezes, 1, 2, 3 minutos ainda para passar. E a cancela fechou bem antes. Mas você não pode pegar a bicicleta e empurrar ela e sair pelo outro lado. Não pode. Você deve esperar a cancela abrir ou o semáforo abrir para você passar a linha ferroviária. Porque senão você pode levar multa. Geralmente tem câmera nesses lugares, então é melhor evitar, fora o perigo, né, de o trem aparecer do nada e te atropelar. Eu morro de medo disso, então não faça isso. Outra coisa que eu e o Jean já levamos bronca nem aqui na Áustria nem na Alemanha, foi na Eslovênia, foi andar um do lado do outro. Se você está viajando com mais pessoas, uma pessoa deve ficar atrás da outra quando forem faixas compartilhadas com o carro. Se você estiver numa ciclovia e ela for bem larga e espaçosa e não tiver pessoas vindo ao contrário, ou seja, você não vai atrapalhar ninguém que queira te ultrapassar e ninguém que queira passar o sentido contrário, você pode andar um do lado do outro, mas quando você estiver na rua, você não pode andar. Isso também pode dar multa. A gente levou uma bronca só e não ganhamos multa, graças a Deus. Então, isso não pode. Assim como também não pode, e eu esqueci de falar, assim como não pode pedalar embriagado, também não pode pedalar drogado, né? Então, por favor, não coma o seu bolinho de maconha na Holanda e depois saia pedalando. Isso dá multa também, tá? Tem que estar alerta na hora que estiver dirigindo uma bicicleta, porque é perigoso tanto para você quanto para o trânsito, né, que tá à sua volta. E outras duas curiosidades aqui, na verdade 3 curiosidades, aí eu vou dizer quanto custa uma multa de bicicleta aqui na Europa. Aqui qualquer policial pode te multar, pode ser um guardinha de trânsito ou um guardinha municipal, pode ser a polícia federal, pode ser qualquer polícia, pode ser a polícia rodoviária, qualquer polícia pode te multar. Então fique muito alerta achando que aquele guardinha ali é do parque, não vai multar, multa sim. E uma coisa curiosa também é que aqui existem blitz de bicicleta. Então
Então, você acha que você tá de boa ali, tranquilo, não tem campanha, não tem problema. Sim, você pode se deparar com uma blitz de bicicleta e os policiais podem parar você para verificar os seus equipamentos. Se você não tiver equipado, você pode levar multa. É isso. E outra coisa importante também, a bicicleta deve estar em bom estado de conservação, viu? Não adianta só ter os equipamentos, a bicicleta tem que estar em bom estado de conservação, porque se você não tiver em bom estado de conservação, a sua bicicleta pode ser apreendida, assim como um carro. É isso mesmo. E, por último, quanto custa essas danadas, essas multas aqui? Então, uma multa de bicicleta pode, normalmente, gira em torno de 10 a 350 euros. Tudo depende da infração que você cometeu. Mas é importante ressaltar que depende da gravidade da infração, você pode, inclusive, perder a sua carteira de motorista. Por exemplo, pedalar embriagado ou coisa assim. E assim como no carro, as infrações podem ser somadas e a sua multa de 350 pode passar para 3.000, 5.000 euros. Então, fique alerta, e apreensão da carteira. Então, fique alerta, preste atenção. Se você quer saber quais são as regras de bicicleta em qualquer país na Europa, siga, pelo menos na União Europeia, siga essas regras que você não vai ter problema nenhum. E se você tiver mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E também se você conhece mais alguma regra que eu não citei aqui, também comenta aqui embaixo. Essas são as regras, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar com todo mundo, para todo mundo ficar sabendo dessas regras importantes. Esse vídeo tá completaço, tá? E também não se esquece de deixar o seu like, porque ele é muito importante para fazer o canal crescer. E também não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, um grande abraço bem apertado para você. Opa! Caiu. Então, um abraço bem apertado para você. Fique com Deus e a gente se vê, você já sabe, né? No próximo vídeo. Tchau!